Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Valorama, 10 minutos de economia. Hoje, a penúltima segunda-feira do mês de dezembro, dia 19 de dezembro de 2022. E hoje falaremos um pouco sobre algumas situações aqui no Brasil e também sobre 2023 na China, a perspectiva que nós podemos ter lá com o país. Bom, então hoje em dia sem maiores informações, digamos assim, no calendário econômico. E eu passo também agora a palavra para um dos nossos analistas aqui da casa, aqui do meu lado esquerdo, o Wendel. Bom dia, Wendel, tudo tranquilo, tudo certo? Fala, Jader, muito bom dia, pessoal. Bom, Jader, segunda-feira aí praticamente, como você próprio diz aí, não tivemos tanta notícia relevante no dia de hoje, né? Mas temos alguns destaques aqui para trazer para o pessoal aí agora pela manhã. Quer que eu já Uhum. passo já, Jader? Quer iniciar? Não, eu vou dar uma rápida passada aqui, eu passo para você na sequência daí. Perfeito, show Por de bola. gentileza, deixa eu só compartilhar a tela aqui. Pois bem, vamos dar um rápido giro pelas bolsas do mundo. E nós vemos sim que o mercado europeu acabou fechando um patamar positivo. O mercado brasileiro ainda não abriu, né? Mas nós temos, o Wendel pode falar na sequência um pouco sobre o mercado futuro aqui, como que está se comportando. E destaque negativo até o presente momento foi para a China, né? Tanto o índice do MED 142, um patamar aí que vem a preocupar um pouco os mercados. O IDXY, aqui que não, perdão, o VIX, no caso o índice do medo, né? Ele está subindo 0,13, próximo da estabilidade, né? E o dólar a nível global está caindo 0,26 também, sem maiores surpresas até o presente momento. Quanto aos índices futuros, nós vemos o petróleo Brent, que está tendo uma leve alta, mas ainda sendo cotado a US$ 79 o barril de petróleo. O petróleo que é referência para a Petrobras, então também tudo com uma segunda começando relativamente extremamente quieta, né? Eu diria assim. Até porque se nós vermos o nosso calendário econômico hoje, as informações, inclusive, não são... São poucas informações realmente de, digamos assim, que vem impactar o mercado de forma significativa. Talvez o maior destaque hoje nós podemos listar é na Alemanha, que teve a pesquisa realizada com alguns pessoas ligadas ao negócio na Alemanha, que era esperado o 87 dentro dessa métrica, e veio 88, veio levemente melhor que o esperado. Então, um otimismo um pouco melhor vindo da Alemanha. É o que eu posso, sim, realmente pontuar dentro desse sentido. Entretanto, os noticiários, tivemos algumas outras notícias aí que estão impactando um pouco e podem vir impactar o mercado local. Entre elas, essa informação aqui que o Gilmar Mendes exclui o Bolsa Família do teto de gastos, interfere na tramitação da PEC. Esse aqui é um ponto importante, por quê? Porque significa que de algum lugar vai ter que vir mais dinheiro. Ora, se nós temos a PEC que realmente visa ter esse controle dos gastos e do nada, da noite para o dia, tem um canetaço de um alto membro do judiciário brasileiro realmente dizendo de que não, vão ter que ter mais gastos. De onde que vai vir esse dinheiro? Exatamente, Jader. Então, Essa é a grande questão, essa que todo mundo tá com uma pulga atrás da orelha aí. exato. E isso que pode pressionar o nosso mercado para baixo. É mais um adendo nessa equação aí. E também hoje nós temos uma outra situação que não é bacana, que está tendo greves nos aeroportos. Os pilotos que começaram de bordos estão em greve em alguns aeroportos, pelo que eu consigo acompanhar. Então, uma outra informação também que acaba preocupando. Então, só para deixar você ciente do que está acontecendo aí. E isso, obviamente, pode ser negativo para as empresas do setor aéreo, né? Infelizmente, né, Jada, a gente vê, por exemplo, que é um setor que está extremamente judiado, né, podemos dizer assim. A gente vê, por exemplo, a Azul, a Gol, ligados também ao setor de turismo, ali como CVC, né, as ações caindo muito aí nesses últimos meses, aí, principalmente em 2022 foi muito difícil para essas ações, e agora saem essas notícias aí que realmente pode impactar mais ainda, né, Jada, Uhum. para piorar mais ainda a sua situação. Exato, mais um adendo aí, para ficar de olho. Pois bem, também tivemos hoje aqui no Brasil falando sobre o país, obviamente, tivemos o Boletim Focus, onde as perspectivas, né, fazemos o convite a você também fazer verificação no próprio website do Banco Central, onde as perspectivas de alguns indicadores aqui, por exemplo, do IPCA, a variação, é para ter uma baixa. E se nós compararmos aqui hoje, a perspectiva de hoje para terminar o ano em 5,76,
2023, 5,17 e 2024, 13,50. Mesma coisa também, por exemplo, com o PIB. O PIB que é para ter uma queda, inclusive, de 0,65 para 2023 e uma retomada 1,67 em 2024. O câmbio está se mantendo em 5,25, 5,26, sem maiores novidades. Está tendo uma leve aumento de 5,30 para 2025, mas sem maiores preocupações quanto a isso. E o nosso juro, ele tende segundo a estimativa do Banco Central, é para cair para 11,75 em 2023 e 9% em 2024. Só que assim, são prognósticos, mas se realmente isso vai acontecer, eu sou meio cético. Nem sempre, essas informações nem sempre batem com a realidade, porque com essa informação do Gilmar Mendes, um governo mais gastador, que pode vir a preocupar com o teto de gastos e afugentar investidores, tem um fenômeno chamado crowding out. Você já ouviu falar? Já Falando escutei em falar. inglês aqui para dificultar, que significa pular fora. É o movimento da multidão indo para fora, ou seja, menos dólares aqui no Brasil, mais inflação aqui, isso significa também maior aumento dos juros. Mas, Wendel, falando sobre o crowding out, sobre o fluxo estrangeiro, talvez você pode falar um pouquinho para nós esse movimento também? Vamos lá, Jade, é claro. Tivemos mais cedo aí, tá, pessoal? Divulgação aí dos dados do capital de fluxo estrangeiro. Pedi para compartilhar a tela. Compartilhando. Show de bola. Esse aqui é o fluxo de capital estrangeiro, né, Jade? No último dia 15. Lembrando que a gente tem a defasagem sempre 2 dias para trás, né? Saiu hoje pela manhã esse dado. E o investidor estrangeiro aí entrou com 225 milhões aí de reais aqui na nossa bolsa. No dia anterior ele tinha entrado com 1,607 bilhões aqui na nossa bolsa, então entrou com um capital um pouco maior aí, investidor estrangeiro. Né? No mês, se a gente for olhar, a gente vê, por exemplo, pessoa física positiva aí com 1,423 bilhões de reais aqui na nossa bolsa. Destaque aí muito forte para os investidores institucionais que estão muito vendidos, tá? A gente vê, por exemplo, o fluxo aqui do institucional na casa dos 8,751 bilhões de reais. Então, venderam bastante os institucionais durante o mês de dezembro. Lembrando que isso aqui é o saldo apenas do mês de dezembro, tá, pessoal? A gente vê, por exemplo, mudando aqui agora, investidor estrangeiro está positivo, né, com um capital aí de 5,238 bilhões, né? É um saldo bem interessante, tá, Jada? A gente vê, por exemplo, a bolsa caindo e o investidor estrangeiro ele aumentando suas posições compradas, tá? Então a gente pode estar observando aí um possível movimento aí que às vezes não é muito comum. Geralmente esses investidores estrangeiros eles sabem a direção, ele tem um alto poder aquisitivo, né? Então às vezes eles conseguem levar a nossa bolsa aí para cima. Então eles estão comprando aos poucos. Lembrando que se a gente for voltar aqui, foram algum eles ingressaram, por exemplo, na nossa bolsa entrando com 690, depois 465, 354, 700 e pouco, depois tirou 146, tirou 480, depois entrou com 1,607 bilhões, né? A gente vê, por exemplo, um fluxo que está positivo, mas ainda, acho que desde o dia 1º até o dia 19, se realmente eles quisessem levar a nossa bolsa aí, eles já teriam comprado bem mais, né? E a nossa bolsa talvez não teriam caído tanto, né? Mas, enfim, é um cenário que a gente pode observar aí que o investidor estrangeiro está bem posicionado na compra, né? Está com fluxo positivo, o institucional negativo e a bolsa vem caindo aí nesses últimos dias, últimas semanas. As instituições financeiras estão com 474 milhões e outros com 1,616 bilhões aí de saldo no mês. Dando aquela passada aqui no nosso índice Ibovespa, né? Vou trazer aqui para vocês aqui. Índice futuro. O índice futuro, o Ibovespa ainda não abriu, tá abrindo aqui agora, tá? Mas a gente tem aqui, por exemplo, o parâmetro do índice futuro. Se a gente for observar aqui, o índice futuro abriu agorinha, né? Abriu às 9 horas da manhã aí. Fez esse candle para baixo, depois ficou... depois subiu novamente aqui no preço de abertura, está oscilando aqui nessa região. Se encontra bem consolidado nesse momento, Jader. Subindo cerca de 0,09%. Bem estável. O dólar, por outro lado, também abriu aí. Tá caindo aí bem pouquinho, né? A gente pode observar aí os últimos pregões do dólar, isso aqui é o gráfico diário. O dólar ficou bastante sem direção, né, nos últimos 5 pregões, praticamente a semana passada, né? Onde a gente teve, por exemplo, o dólar subindo, mas depois caindo, depois abria, subia, depois caía, depois voltava bem próximo do seu preço de abertura. Enfim, esses candles aqui a gente pode observar uma extrema indecisão para o dólar
nesse caso. Já o DI continua aí sua tendência de alta, tem esse topo aqui para romper, abriu aí em alta até o momento, né? Tá subindo isso aqui de 0,11%. Mas aí, nesse momento, Jader, a maioria dos principais ativos aqui no Brasil seguem estáveis, né? Vamos ver como é que vai ser até o final aí do dia. Perfeito. Era isso, Wendel? Isso aí, Jader. Aproveitando aí, já gostaria de me despedir pessoal, tá? Muito obrigado aí para quem assistiu. Não esqueça de deixar seu like aí, compartilhar o vídeo, que é muito importante pra gente. Grande abraço a todos e até mais. Perfeito. Obrigado, Wendel. Bom, pessoal, então fica o nosso agradecimento, nosso muito obrigado. Desejamos a todos uma excelente semana e também uma excelente segunda com excelentes negócios. Até mais.